Muito obrigado, Cosme Massi, pela instrução, pelo recado, que só nos torna mais rico no conhecimento dentro da espiritualidade maior. E agora, senhoras e senhores, vamos para a quinta e última palestra deste evento, anunciando a presença de Jorge Elahat. E para fazer a prece, com muita alegria, digo até que alegria, para trazer aqui a nossa incansável colega de trabalho, à luz da doutrina espírita, Rosângela, para a prece. Se tem alguém que trabalhou, foi a Rosângela. Uma boa tarde. Todos trabalhamos. Todos, foi um pedacinho de cada um para a gente chegar aqui, né? Então, com essa gratidão, com esta alegria deste momento, vamos agradecer ao Mestre Jesus por nos ter dado a oportunidade de estarmos tendo mais compreensão e conhecimento de um pouquinho de seus ensinamentos, que levemos para nossas casas, para os nossos lares, esta paz, este momento de carinho, esse momento de ternura. Mestre Jesus, não desampare-nos. Somos pequeninos nessa imensidão, mas estamos aqui, sendo gratos neste momento. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma semana, um bom final de semana de muita paz. Que assim seja. Com os presentes e pelas redes sociais, através da TV Secal, no YouTube, seus parceiros, fiquem bem para falar de consciência espírita e responsabilidade social. De volta o palestrante Jorge Elahat. Tem que subir aqui. Não sei se todos perceberam, esse é o nosso último momento do nosso seminário, né? Cadê a turma de Laguna, hein? Muito bom, muito bom. Meu relógio. Bem ali. O século I do cristianismo foi marcado por uma série de revelações espirituais muito interessantes. Obras bastante significativas foram produzidas durante esse século. E existe um texto escrito pelo evangelista João, que reúne uma coletânea de sonhos, de desdobramentos, uma coletânea de visões que ele teve, e esse conjunto de notícias espirituais compôs uma obra que é o último livro do Novo Testamento. Em vários idiomas, esse livro se chama O Livro da Revelação. Mas em português, não sei porquê, não traduziram a palavra título para português. Deixaram em grego mesmo. E o nome dele ficou sendo Apocalipse. E nós temos uma sensação de que quando a gente fala Apocalipse é uma coisa desgraçadora. Nossa, isso é uma revelação apocalíptica. Isso, na verdade, é até um pleonasmo, né? Porque Apocalipse já é revelação, então é uma revelação reveladora. Uma coisa estranha.
mas na nossa sociedade, muitos idiomas traduziram este livro como sendo o livro da revelação. Como nós ficamos com o texto em grego, chamado Apocalipse, ficou no nosso ideário a ideia de que o livro Apocalipse é um livro só de desgraça. E não é difícil a gente imaginar a razão, porque realmente tem muita desgraça ali dentro. É uma estrela que cai, é um sol que fica escuro, uma lua que vira sangue, é tanta taça de anjo que derrama, que vem aí, vem a besta do mar, a besta da terra, vem o dragão. É uma confusão, o anticristo, Gog, Magog, Armagedon. É uma quantidade enorme de fatos que se sucedem, sempre numa vertente assim, assustadora, de dor. Tem até um momento dentro do Apocalipse em que os chamados justos, que já estariam desencarnados, pedem a Deus que abrevie o período de sofrimento na Terra, porque senão não vai sobrar ninguém. E a gente fica muito fixado nesta parte do texto e não olhamos o término do livro de Apocalipse. A gente só olha as páginas que estão anteriores ao final. Tem muita coisa ruim, mas o final é muito bom. O final é ótimo. Só que a gente fica muito preso na parte negativa. Parece muito com o que acontece conosco naquilo que a gente poderia chamar de paixão do Cristo. Aquele período que vem sexta-feira, sábado, domingo. Quando você fala do período da Semana Santa, a imagem que vem na cabeça, crucificação. Aquele tormento, aquela dor, aquela penitência. Quando, na verdade, o término da história não é na sexta-feira. O término da história é no domingo, quando o Cristo aparece ressurreto. Então, essa aparição de Jesus no final, ela é a grande notícia, porque a grande notícia não é a morte. A grande notícia é a vitória sobre a morte. É a vitória do Cristo sobre a questão do aparente sofrimento interminável que ele passou. Assim também no Apocalipse, o final da história é muito bom, mas a gente não percebe muitas vezes, porque a história final do Apocalipse é que, depois de Armagedon, que é a batalha final, da qual o Cordeiro vai lutar contra aqueles que são contrários ao bem e vai vencê-los, se implantará sobre a terra um reino de paz, e que aqueles que não obedeceram são retirados, e a terra se transforma num ambiente bom. Essa é a notícia final do Apocalipse, que muitas vezes nós não discutimos. Esse fenômeno que a gente observa ali no final do Apocalipse, com a implantação desta nova realidade social, é, na verdade, aquilo que a gente poderia chamar de mundo de regeneração, Vera Lúcia. O mundo de regeneração é exatamente o que se implantaria após o período de sofrimento que a humanidade atravessaria. Então, vamos atravessar um período de sofrimento? Sim. Vai haver muitas dores? Sim. Mas o final não é o caos. O final é a história da vitória do bem sobre o mal. E a implantação sobre a terra de uma sociedade muito melhor do que essa que nós hoje vivemos. E nós muitas vezes pensamos assim, não pode ser verdade. Não pode ser verdade porque o mal é intrigante e perverso, os bons são tímidos, então o mal sempre vai superar o bem. E nós esquecemos que nós não trabalhamos sozinhos nessa transformação do planeta.
Nós temos uma equipe espiritual muito grande que opera junto com o governador planetário nesse processo de transformação do nosso planeta para uma nova realidade social. Indiscutivelmente, nós iremos ter muitos desafios para a implantação. Haverá de ter da nossa parte muitos contributos, porque os que irão herdar essa nova realidade, eles precisarão ter uma característica que até comentávamos pela manhã, que é o fato de nós, efetivamente, nos voltarmos para o bem, nós despertarmos para essas questões. E eu vejo muitas vezes, dentro do movimento espírita, uma gemessão danada do povo dizendo, que eu vou migrar, quando vier o período da migração, eu vou embora, que eu não vou ficar, coitadinho de mim. Tem que parar com isso, porque isso não é verdade. Nós não somos os espíritos típicos para um processo migratório do planeta. Irá ter desafios? Sim, muitos desafios. Iremos enfrentar momentos difíceis? Já estamos enfrentando. Mas a vitória final é do bem. E nós não podemos esquecer disso. E não podemos nos consagrar a um pessimismo que nos aponta como se nós fôssemos efetivamente ser retirados do planeta, como se nós fôssemos expurgados da Terra em função das nossas condições inferiores. Não é isso que a literatura nos propõe. A literatura espírita nos fala coisas bastante diferentes e que nos ajudam a compreender esse processo da implantação na Terra daquilo que a gente poderia chamar de mundo de regeneração. Quem consulta Gênesis, capítulo 18, item 27, no primeiro parágrafo, vai encontrar a informação de quais são os espíritos que migrarão do planeta. Tem até o CPF de cada um. Lá está dito assim, e é muito lógico, os que migram da Terra são os maus não tocados pelo bem. Essa que é a característica dos que saem do planeta. O que é um espírito mau não tocado pelo bem? São os espíritos maus e que não são tocados pelo bem. É isso que é. É isso que é. São aqueles de nós que dizemos assim, eu fiz, gostei do que fiz e faço de novo, não tenho remorso. Esse é o mal não tocado pelo bem. São essas criaturas que estão passíveis de um processo de efetivo manejo, de migração planetária para outro lugar. Os maus não tocados pelo bem. Não é o nosso perfil. Nós não somos os maus não tocados pelo bem. Nós somos os maus tocados pelo bem. Porque a gente faz as coisas erradas, a gente chora, lamenta, tem remorso, até se arrepende e depois faz de novo. Mas existe já um germe de mudança. Não é muito lógico que o governador planetário esteja fazendo todo este investimento em nós para depois a gente migrar da Terra. Isso não é lógico, gente. Isso não é lógico. Tudo bem que Deus seja brasileiro. Tudo bem, ele é brasileiro. Mas Jesus não é brasileiro, ele não é. Ele é o governador planetário. Então, se ele é o governador planetário, a preocupação dele é com o orbe, não é com o Brasil. Então, na verdade, o objetivo dele é a transformação do planeta como um todo. De tempos em tempos, o nosso governador planetário,
ele estabelece na Terra as chamadas escolas espirituais, onde revelações fantásticas são recebidas e essas revelações são divulgadas para outros lugares. Então, a primeira grande escola espiritual que nós tivemos na Terra foi a Índia. Revelações incríveis foram recebidas lá na Índia, lá atrás. Nós, quando estudamos o livro A Caminho da Luz, encontramos, mas seriam ali os Vedas com seus Aranyakas e seus Upanishads. Também na própria Índia, o Mahabharata, e dentro do Mahabharata, o Bhagavad Gita. E depois, bem mais recentemente, a mensagem do Buda, que é mais próximo da mensagem de Jesus, mostra um ambiente todo de preparação naquele espaço da Índia para as verdades espirituais. É o primeiro lugar onde as verdades chegam. Dali da Índia, esses mesmos iogues iriam renascer em outros lugares, como o Egito, levando a mesma mensagem para outros cantos. E se vocês forem perceber, a mensagem do Egito é muito parecida com a mensagem da Índia. São as mesmas verdades, é alma imortal, reencarnação, lei de causa e efeito, aquelas mesmas coisas da verdade secreta do livro Depois da Morte, do Leon Denis, que Raul conhece bem. Foi esse que você leu, Raul? Foi o Depois da Morte? Pois é. A primeira parte do Depois da Morte é um passeio pelas diversas doutrinas antigas, mostrando a coerência da chamada doutrina secreta, que atravessa da mesma maneira as várias culturas. Não são doutrinas secretas, é doutrina secreta, é no singular, porque as várias escolas espirituais pregavam a mesma coisa. Então, assim como a Índia foi uma escola, o Egito foi uma escola, e depois Israel se tornou uma escola espiritual quando a Cabala ali foi desenvolvida com as mesmas verdades da Índia, com as mesmas verdades do Egito Antigo, quando os conhecimentos espirituais também chegaram ali na Cabala. Uma quarta escola espiritual que a gente tem é a Grécia, onde os conhecimentos espirituais também chegaram na Grécia, iluminando o pensamento grego com as mesmas verdades da reencarnação, da lei de causa e efeito. E ali nós temos grandes representantes como Pitágoras, Plotino, Jâmblico, figura de os próprios neoplatônicos, né, como um todo, tinham muito esta visão do entendimento das leis espirituais conectadas dentro do pensamento grego. O Brasil hoje, ele é mais uma escola espiritual, é mais uma tentativa. Então, nós somos, na verdade, uma grande sala de aula. O Brasil ele está recebendo as pessoas como uma escola espiritual para que depois esse pessoal seja espalhado pelo planeta. É por isso que é o coração do mundo. O papel do coração no corpo é bombear o sangue para o corpo inteiro. E nós somos o sangue. Se nós estamos no coração do mundo, o coração está se enchendo. E isso, tudo que a gente vive no Brasil é só um treinamento para a próxima existência, em que nós iremos, evidentemente, renascer, muito provavelmente em outros lugares, para darmos continuidade ao nosso processo educativo e à nossa contribuição na história da humanidade. E aí, a gente fica pensando, ai meu Deus, para onde é que eu vou, pelo amor de Deus? Eu vou dar uma dica. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, no item 4, tem uma pergunta, e na resposta desta pergunta, tem a resposta para esta pergunta. A pergunta é uma outra coisa, a resposta lá diz assim: e para aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Vejam que são os postos mais difíceis. Eu tenho certeza que a Praia da Joaquina não é um local difícil. Florianópolis não é um lugar difícil. Santa Catarina como um todo não está cotado entre os lugares mais difíceis. A gente assiste o noticiário e verifica onde é que está pior. Seja para lá que eu vou. Porque reservará os postos mais difíceis. Então, essa ideia de migração planetária,
ela não cabe dentro da visão que a doutrina espírita nos aponta para o nosso futuro em particular. Não é muito lógico que depois de todo esse investimento, a gente venha vestir essa capa de coitadinho. Ai, coitadinho, eu vou migrar. Não existe. A gente se prepara para migrar, mas é para migrar para outros lugares. Se vocês pegarem lá o livro A Gênese, no mesmo item 27, no mesmo parágrafo, vai dizer que os maus não tocados pelo bem vão sair e que os outros irão migrar dentro da terra para outras culturas aonde poderão auxiliar, o que é bastante razoável. Mas não quer dizer que a gente vai reencarnar para ser espírita no outro canto. A gente pode reencarnar muçulmano, pode reencarnar católico, ou até nem dentro do ambiente religioso, vou nascer cientista, vou nascer filósofo, educador, etc. Os que teimarem muito, eu vou interceder para que, quer dizer, ficar no Brasil, eu vou interceder para que fiquem no Planalto Central, lá no Planalto Central. Então, dá um contributo na política brasileira. Quem não quiser ir, eu vou dizer, Senhor, eu tenho uma sugestão, bote lá. Então, nós, evidentemente, iremos nos espalhar, porque é a lógica. Por que tem tanta literatura em português e tão pouca literatura nos outros idiomas? Tem sentido? É porque o governador planetário está fazendo uma escola espiritual e depois ele vai pegar essa escola espiritual como se nós fôssemos pólens e vai soprar. E nós, como pólens, vamos sair e vamos nos depositar em diversos lugares do planeta. Essa é a expectativa que nos aguarda num horizonte próximo. Então, o desenho que a gente tem para uma perspectiva futura é que a gente esteja, na verdade, ligado a outros países, a outros lugares. E eu não quero dizer isso aqui, que as pessoas pensem que eu estou tendo uma visão profética, que eu estou tendo uma... Eu não sou médium, não sinto, não arrepio, não ouço, não vejo, não tenho nada. Mas, usando da lógica, vamos usar a lógica um pouco. Ora, se é verdade que nós temos uma tendência, eu disse tendência, de reencarnar dentro da nossa própria família, não tem uma coisa assim? Que as pessoas têm uma tendência de... Porque tem os laços de família, ficou mal resolvido, eu vou ser bisneto de mim mesmo. Não tem uma coisa assim? Então, se a gente pode renascer bisneto de nós mesmos, ou tataraneto de nós mesmos, nós podemos ser o nosso tataravô, né? Nosso bisavô, pode ser. Dentro dessa hipótese, há mais de 500 anos atrás, a quase totalidade de nós, ou a totalidade de nós, não estávamos aqui. Estávamos onde? Estávamos em outros países, reencarnando nessas famílias, mas em outros lugares. Então, lá onde a gente esteve, a gente fez muita bobagem. Aí o Cristo planetário disse, não, manda para o Brasil, vamos dar um banho de loja neles, e depois volta para o lugar onde você cometeu. Mas é lógico o que eu estou dizendo. Eu fiz uma bobagem na República Tcheca, há 800 anos atrás. Então, agora eu estou no Brasil, o razoável é que eu retorne para essa República Tcheca. É lógico, não estou dizendo que vai ser isso que vai acontecer, mas é uma questão para a gente pensar. Então, a gente dá uma olhadinha no sobrenome que a gente tem. Aí a gente já pensa uma possível situação. Possível, não estou dizendo que, eu já vi, vai ser... Não, uma hipótese, né, para a gente pensar, porque nós teremos que nos espalhar sobre o planeta. Essa é a perspectiva que nós deveremos vivenciar num futuro que se aproxima. Brasil, coração do mundo, então esse coração cheio vai pulsar e as hemácias que somos cada um de nós, levando esse oxigênio do amor, vamos renascer em diversos lugares, levando este desejo de uma sociedade melhor para a edificação de um mundo renovado. Então, essa regeneração social, esse processo de construção social,
ele certamente vai se implantar a partir do contributo que muitos de nós vamos dar. E eu não estou me referindo ao movimento espírita. Tem pessoas incríveis no movimento católico, no movimento protestante, no movimento budista. Essa galera também vai renascer em outros lugares, porque é assim que a coisa funciona. Esse mecanismo em que a gente troca de posição dentro das sociedades, ele é muito comum. Existe um fenômeno dentro da lei de causa e efeito que nós poderíamos chamar de inversão social expiatória. É uma inversão social, mas é uma inversão social motivada pela expiação. Então, quando eu odeio muito um grupo social, eu tenho uma tendência danada de nascer no grupo social que eu odeio. Estou confundindo vocês com o que eu estou dizendo? Eu vou ser mais claro. Se você torce pelo Avaí e tem ódio do Figueirense, você tem um risco de danado de nascer figueirense na próxima. Um pai figueirense fanático, você era do Avaí, por quê? Porque você tem que diminuir o desamor, tem que diminuir. Como é que eu vou diminuir o problema entre árabes e judeus? Nasce invertido. Coloca judeus como muçulmanos e muçulmanos como judeus naquela região para que eles vão perdendo a intensidade do ódio. A mesma coisa em diversas outras questões. Hoje o nosso Brasil tão polarizado politicamente, né? Não tenha muita raiva não, para não nascer do outro lado. Fazer um esforço para não criar muito problema. Eu não estou aqui com o Livro dos Espíritos, mas quando vocês chegarem em casa, vocês podem consultar o último parágrafo do Livro dos Espíritos. Eu disse último. Tem a conclusão tem 9 partes, a 9ª parte tem vários parágrafos, vocês vão no último parágrafo da conclusão e deem uma olhada que tem lá no meio do parágrafo, não é nem o começo, é no meio dele, tem um ponto em seguida e diz assim: jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Então, bons espíritos não nos instigam ao mal, ok? Tem alguém instigando o mal hoje no planeta, sim ou não? Então, não são bons espíritos. Aí segue o texto dizendo depois: jamais estimularam o assassínio ou a violência. Então, nós não podemos nos valer da violência para defender o bem. Eu querer defender o bem a partir da violência é uma questão ilógica. Vocês viram alguma notícia que no cristianismo primitivo havia uma milícia cristã que ficava na porta das catacumbas para matar romano, porque os romanos levavam os cristãos para a catacumba. Aí os cristãos fizeram uma milícia para matar os romanos, para os cristãos não irem para as arenas. Vocês já viram isso? Porque não tem mesmo. Os cristãos nunca construíram uma milícia para matar os romanos, para não irem para a arena. Mesmo sabendo que os romanos tomariam aquelas pessoas e levariam para a morte. Eles nunca se armaram. Porque nós nunca defendemos o bem com as armas da violência. Nenhuma ferramenta ligada à violência pode ser uma violência saudável para a defesa do bem. A defesa do bem se faz com o bem. Mas vai demorar. Não estou com pressa. Nós temos que vencer a nossa pequenez. Então, o foco do processo de transformação das criaturas, ele não se opera a partir do uso da violência. Não se deve utilizar a violência. E os cristãos nunca usaram a violência contra o Império Romano. 2000 anos depois, eu pergunto, cadê o Império Romano? Acabou. E o cristianismo? Está vendo como as forças do bem, elas não precisam da violência para se implantarem, ainda que demore, o amor sempre será a ferramenta ideal. Então, o que nós encontramos na literatura espírita, lá nesse parágrafo,
jamais os bons espíritos estimularam os ódios, o assassínio ou a violência. Nem o assassínio também. Não, mas tem que matar, isso aí tem que matar, isso aí tem que matar. Todas as perspectivas de assassinato da criatura, desde a concepção até o último suspiro, são considerações que ferem aquilo que os espíritos nos propõem. Então, nós não podemos nos abraçar com as propostas da violência para a implantação do bem. Só que esse mesmo texto tem um terceiro período, que vem logo depois de um ponto seguida, e diz assim: jamais os bons espíritos legitimaram o ódio entre os partidos. Tem ódio entre partido hoje, hein? Não? Ou tem? Tem. Então não são os bons espíritos que inspiram. Se hoje nós odiamos alguém, nós não estamos bem inspirados. Não quer dizer que vai dizer, está lindo. Não, não está lindo, mas eu não posso odiar as pessoas. Eu não posso achar que é pelo ódio que eu vou implantar o amor. Para que nós consigamos ser efetivos colaboradores para a implantação do mundo novo, nós temos que utilizar as ferramentas que a espiritualidade nos oferece para que a gente consiga fazer esse grande processo de transformação que as nossas almas precisam atravessar. Seria uma ilusão da nossa parte imaginarmos que seria criando ferramentas violentas, espíritas na sociedade, que a gente vai implantar a paz. Não existe isso. O processo de transformação da sociedade precisa ser um fenômeno pacífico, mesmo que custe lágrimas, esforços, perdas, dores. Nós nunca podemos desconsiderar que o foco de Deus, na verdade, são os espíritos. Na questão 738A do Livro dos Espíritos, em uma pergunta que não tem nada a ver com isso que eu estou falando, que é uma pergunta sobre flagelos destruidores, mas a resposta nos importa. Nessa resposta, os espíritos dizem o seguinte, que os espíritos, que são pré-existentes a tudo, esses são os verdadeiros filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Então, o olhar de Deus é para os espíritos, para o ser imortal, para a criatura que não morre. O objeto da solicitude de Deus, Nisi Busher, é especificamente para as criaturas imortais. Então ele diz, os espíritos são os verdadeiros filhos de Deus e objeto de toda a sua solicitude. Então, o que acontece na vida na Terra não é para os homens, é para os espíritos. Se for necessário que o homem chore para que o espírito possa sorrir, que assim seja, porque os homens não são o direto objeto da solicitude de Deus, e sim os espíritos. Agora, eu não posso imaginar que Deus vai querer que os homens fiquem rindo para o espírito chorar. O objetivo dele é a felicidade perene do espírito. Então, lá diz assim, os espíritos, que são pré-existentes, sobreviventes a tudo, são o verdadeiro objeto da solicitude de Deus. São seus verdadeiros filhos, objeto de toda a solicitude. Ponto. Os corpos, esse ha-ha-ha é para minha conta. Os corpos, são meros disfarces com os quais os espíritos se vestem para aparecer entre os homens. Então, Deus não tem a preocupação primeira com as nossas condições temporárias. Nós mesmos já tivemos várias existências, nós já sentamos em tronos, nós já fomos poderosos, nós já passamos fome, nós já morremos de peste, já vivemos em regimes tiranos, já tivemos dificuldade para sobreviver, já tivemos dinheiro, arcas com tesouros, com tanta coisa, tivemos poder, mantos. Não tem uma moeda dessa época. Não tem uma moeda, não sobrou nada.
Mas a gente está fazendo uma questão enorme de uma coisa que quando a gente desencarnar, vai ficar tudo. Caixão não tem gaveta, não dá para levar nada, vai só você. Então a gente luta para ter as coisas, vai desencarnar, vai ficar. Então, às vezes, a gente está criando uma confusão danada numa partilha de bens em casa, porque o pai morreu e os irmãos estão brigando. Às vezes, nem é os irmãos, são os cunhados que brigam. Aí, aquela confusão, brigando por uma casinha na periferia de 30 metros quadrados, aquela briga, estão para se matar. Para quê, gente? Então, a gente precisa avaliar se realmente é isso que nós queremos da vida. Porque a perspectiva de transformação da nossa sociedade, ela vai se operar indiscutivelmente a partir da contribuição individual que cada um de nós vai dar. Então, nós vamos enfrentar este período da chamada transição planetária com muita convulsão, com muitos chamamentos em que você vai passar por muitas provas de fogo, em que você vai ser chamado a dar o seu testemunho nesse lugar. E é o que vai mostrar realmente em que condição espiritual você efetivamente se encontra. Nós não temos, na literatura espírita, uma perspectiva de migração. Mas tem um detalhe no livro A Gênese, muito legal. Eu vou deixar para vocês pensarem depois. Item 29 do capítulo 18, ele conta uma coisa bem legal. Ele diz que é o seguinte: existem espíritos que, quando desencarnam, há uma dúvida se esses espíritos conseguem ou não se adaptar no mundo renovado. Então, os mentores ficam, eu acho que ele tem que migrar. Não, eu acho que ele não tem que migrar. Não, acho que sim, eu acho que não. Não há uma certeza se aquele espírito está adaptado ou não para uma nova realidade. Então, em dúbio, pro réu. Então, como há dúvida, ele não migra, ele fica. Espera a transição acabar. Item 29 do capítulo 18 da Gênesis. Espera a transição acabar. Quando a transição acabar, encarna ele. Alguns vão encarnar e vão dizer, tá, eu gostei desse modelo. Achei bacana isso aqui. Ficou organizado. E aí o mentor vai cutucar o outro, vai dizer, não te falei? Te falei? Falei que ele se adaptava, tá aí, ficou. Aí vamos admitir que tem uma outra criatura, né, que está na mesma condição e, sei lá, tinha uma mentora que estava olhando e que estava dizendo, olha, essa mentora chamava Roberta, né? Estou dando o nome para a mentora. Aí essa Roberta diz assim, ele não vai ficar, ele não se adapta. Não, Roberta, se adapta. Não, ele não vai se adaptar. Vamos esperar a transição acabar e a gente coloca. Espera acabar e a Roberta insistindo que ele não ia se adaptar. Termina a transição, o sujeito encarna. E quando encarna, ele diz, mas eu estou achando isso muito esquisito, isso aqui, cadê a bagunça? Cadê a confusão? Não estou me adaptando a esse negócio aqui não, eu não gostei não. Quando isso acontecer, ele vai ter aquilo que é chamado no texto de migração tardia. Vai migrar depois, mas vai migrar, porque ele não se adaptou. Eu tinha dúvida, então esperava, e aí ele vai migrar depois. E quando isso acontecer, o que Roberta vai dizer para ele? Vá com Deus. Vá, Roberta Miranda. E ele vai, porque ele não se adapta nesse processo de nova sociedade. Então, ele tem que migrar. Então, até repescagem tem. Não é fácil você experimentar um processo migratório. Você tem que ser um espírito verdadeiramente resistente ao processo de mudança para experimentar a migração. E aí, nesses desafios que a gente vai ter, nós encontramos uma orientação sobre algumas dessas etapas que a gente vai passar na Revista Espírita de 1863, no fascículo de dezembro, existe um texto escrito por Kardec chamado Das Lutas. Esse texto chamado Das Lutas
É um texto em que Kardec diz que até a chegada desse período da regeneração, da renovação social, dessa transformação, o Espiritismo atravessaria 6 fases diferentes. A primeira das fases, ele diz, essa já passou, que é o chamado período da curiosidade, na qual as mesas girantes são o grande representante desse período. Tem gente que até hoje ainda está na fase da curiosidade, ainda está brincando com a mediunidade. Aí tem uma segunda fase, que Kardec chama de período filosófico, que é o período no qual a mensagem espírita é codificada, é organizado aquele conjunto de saberes e estruturado dentro de uma lógica. Ele diz, esse já passou, mas tem gente que ainda está nessa segunda fase, discutindo, querendo revisar Kardec, querendo inventar novas coisas, achando que a codificação ainda não está efetivamente conclusa. Aí tem um terceiro período, que Kardec diz, esse é o período que eu estou vivendo, chamado período das lutas. É o período no qual haverá muitos embates, muitos detratores, muitas críticas, muitas situações de oposição ao pensamento. Acho que esqueceram a placa. Então, que haverá, lá vem ela, não? Então, esse período da chamada período das lutas é um período dos detratores, das confusões, das brigas. Kardec diz, eu estou vivendo esse período, mas esse período também vai passar. Algumas pessoas, o período ainda não passou, porque eles ainda estão brigando até hoje. Eles estão brigando dentro do movimento espírita, estão brigando fora do movimento espírita, se medindo com outras religiões. Não, você está errado, cadê o versículo? Olha aqui o versículo, aqui, está vendo? E essa é uma coisa do período das lutas, acabou, gente. O verdadeiro opositor da mensagem espírita é o materialismo, não são as outras doutrinas. Católicos, protestantes e demais religiões são todos nossos grandes parceiros. E a gente tem que aprender a trabalhar em rede. O que é trabalhar em rede? Eu não preciso disputar com o pastor. Deixa eu ver, olha, o pastor colocou uma clínica de drogado, depois eu vou colocar uma também, só para poder esvaziar dele. Então, isso não funciona assim. A gente tem que entender que nós trabalhamos como uma rede. Então, a gente visita o pastor e diz, pastor, o senhor está precisando de quê aqui para continuar a sua instituição? Se eu preciso de 10 colchões e 6 cestas básicas por mês, a gente vai arrumar. Vamos fazer uma vaquinha no centro espírita, vamos trazer os 10 colchões e vamos garantir as 6 cestas básicas se eu preciso. Quer mais alguma coisa? Agora sim. Então, nós iremos perceber através desse expediente que, a bem da verdade, nós temos que trabalhar todos juntos e não um contra o outro, medindo força, achando que... Eu vejo, às vezes, alguns espíritas que olham para os companheiros assim, católico, coitado, depois da morte, coitado. Ai, ser defrontado com uma recolha, até pena dele. Eu não, porque como eu sou espírito, tenho um conhecimento enorme, eu estou tranquilo. Isso é uma ilusão. O conhecimento espírita não é garantia de felicidade na vida futura. Questão 982 de O Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec, é necessário crer na manifestação dos espíritos e fazer profissão de fé espírita para garantir uma boa sorte na vida futura? Essa é a pergunta. E a resposta, se assim o fosse, estariam deserdados todos os que não creem, o que seria um absurdo. O bem, ora, o bem é o que garante a boa sorte na vida futura. Então não interessa se é católico, se é protestante, não importa. Até ateu, gente. Eu posso ter um ateu que fica bem no mundo espiritual. Basta pegar o livro A Luz do Consolador, de Dona Ivone do Amaral Pereira, uma mensagem intitulada Os Segredos do Túmulo, onde ela cita que pessoas que são boas, mesmo que não tenham crença, ficarão razoavelmente bem do outro lado. Porque se é o bem que garante a boa sorte, por que eu tenho isso? E eu vejo alguns espíritas com uma visão tão equivocada. Ai, quando eu morrer, vou para o umbral,
vou ficar lá gemendo. Isso também não é verdade. Eu já vi palestrante espírita dizer assim, todo mundo quando morrer vai para o umbral. Nem que seja passar 2 horinhas e sai. Então parece um ritual de passagem, né? O cara tem que ir lá bater o ponto para sair. Isso não é lógico. E por que não é lógico? Qual foi a casa espírita nossa que um dirigente espírita deu comunicação depois da morte, estando no umbral? Algum lugar? Eles dão de onde? De hospitais, postos de socorro, estou me recuperando, estou me adaptando. Mas a gente adora gemer, não sei de onde a gente tirou isso, que a gente vai sofrer, que a gente vai para um local miserável. Isso não é verdade. Claro que a gente não vai chegar no mundo espiritual todo luminoso, mas a gente tem amigos e a gente, com as nossas dificuldades, a gente chega mais ou menos bem do lado de lá, que é o que diz esse texto de Dona Ivone do Amaral Pereira. Inclusive nas experiências de quase morte, não é, Sâmia? A maior parte dos casos de experiência de quase morte, as pessoas relatam que estão bem. E eles, boa parte deles são até materialistas, eles estão bem, desencarnam, vê a família, vê as coisas. Então nós temos uma ilusão assim, de um mundo espiritual muito apavorante, muito desesperador. Para vocês terem uma ideia, no livro Céu e o Inferno, segunda parte, tem 68 casos lá no Céu e o Inferno. O capítulo mais numeroso é dos espíritos felizes. Os que estão bem são 16 casos, é que tem mais. Os outros têm 9, 6, 5, esse tem mais. Mas a gente tem essa visão. Então, essa terceira fase é essa, é a fase da chamada período das lutas. E daí Kardec diz, depois do período das lutas, o espiritismo vai enfrentar uma quarta fase, chamado período religioso. Ele enxergava que o espiritismo se transformaria numa religião depois do período das lutas. Em O Livro dos Espíritos, logo no começo, no frontispício da obra, está escrito Filosofia Espiritualista. Está chamando de filosofia. No livro Que é o Espiritismo, 1859, na primeira parte do Que é o Espiritismo, no terceiro diálogo, que é o diálogo com o sacerdote, porque tem o diálogo com o crítico, tem o diálogo com o cético, e o terceiro diálogo é com o sacerdote. Na 7ª pergunta desse terceiro diálogo, Kardec, respondendo para o sacerdote, diz, o espiritismo não é uma religião. Ele diz isso lá, 1859, para o sacerdote. Em 1868, na Gênese, ele já trabalha a ideia da religião, dando uma roupagem diferente. Para o sacerdote lá atrás, ele não quis dizer que era religião, para que ela não assumisse as características ritualísticas que as religiões possuem. Mas quando eu me aproximo de uma visão da religião como sendo um mecanismo de religação do homem a Deus, nós podemos dizer, sim, que o espiritismo é um processo religioso. Vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer um exercício. Vocês conhecem algum maçom atuante que seja espírita atuante? Conhecem? Eu conheço. Vocês conhecem alguém do Rotary, que é atuante no Rotary e é atuante no movimento espírita? Tem. Vocês conhecem alguém do Lions, que tem uma atuação forte no Lions, tem uma atuação forte no movimento espírita? Também tem. E vocês conhecem algum protestante bastante engajado na igreja protestante e que também é trabalhador espírita? Aí não dá, né? Então, houve uma colisão. Percebe que quando a pessoa é dedicada a uma religião, ela não consegue ao mesmo tempo valer de Deus. Por que eu chamei? Quando a gente tem uma pessoa dedicada a uma religião, essa pessoa não consegue se encaixar. Na verdade, a espírita não dá para a gente encaixar. Por quê? Porque os princípios espíritas eles estão exatamente confrontando com os princípios religiosos. Então, é por isso que ele se apresenta como uma proposta religiosa, exatamente por ele pisar no mesmo terreno que as religiões pisam. Só que é uma visão renovada de religião, porque não tem sacerdote, não tem ritual, não tem paramento, não tem liturgia. E aí, então não é religião. Pois é, mas religa o homem a Deus, é o que Kardec coloca no livro A Gênese. Se conecta o homem a Deus, então é uma religião.
Ora, ora, ora. Então, nós passaríamos por esse período chamado período religioso, que quando chegou no Brasil não quis mais acabar. A gente, quando entrou no período religioso, não quis sair mais, ficou grudado nele, atravessou, meu Deus, um tempo enorme. Porque Kardec disse que haveriam 2 momentos depois do período religioso. E ele diz assim, olha, depois do período religioso, vai ter um outro período que eu não sei dar o nome. Mas quando esse momento vier, quem vivê-lo vai poder dar nome a ele, mas eu agora não consigo dar. Como eu não consigo dar, eu vou dar o nome de período intermediário para essa fase. Aí eu acho que eu estou vivendo esse período. Então eu resolvi dar um nome, já que Kardec disse que ele não ia dar, eu dei. No meu pensamento, que pode estar errado, eu acho que o período que se segue ao período religioso, a gente está vivendo agora, que é o período de um espiritismo mais reflexivo, onde a obra de Joana de Ângeles, na série psicológica, é o grande representante desse momento, em que ela joga a criatura para pensar nas suas sombras. Repara que Joana não fala tanto de aspecto dessa relação com o divino, como se nós tivéssemos que ter uma forma de culto. Não, ele fala numa relação do homem consigo mesmo. Aceita as suas sombras, conheça você mesmo, faça um processo de transformação, que é um retorno ao pensamento do próprio Kardec. É um resgate da mensagem original, nunca foi diferente. Só que o movimento espírita criou uma capa religiosesca que acabou produzindo uma cristalização do movimento, sem que a gente conseguisse avançar para uma fase seguinte. Eu vejo hoje, em muitos lugares, as pessoas trabalhando a sua transformação moral, a sua libertação, enxergando as outras doutrinas como irmãs. Eu vivi um período no movimento espírita em que a gente olhava as outras religiões como se elas fossem menores, nós somos mais, em que as pessoas brigavam dentro do centro espírita por conta de cargo. Hoje, essa discussão, ela passou, estou preocupado comigo mesmo. O meu autoconhecimento, a minha transformação, o mergulho no meu eu. Houve um período em que as pessoas diziam assim, o seu filho morreu? Foi, perdi meu filho. Então não chore, engula o choro. Não pode chorar, porque se você chorar vai fazer mal para ele. É querendo que a mãe não chore, que ela não sinta nem saudade. Não, você sabe que o espírito é imortal, engole o choro e não nem reclame. Essa é uma leitura que o movimento espírita absorveu, mas que não é a visão que o espiritismo tem. Tanto que a questão 936 de O Livro dos Espíritos fala que os espíritos se agradam de saber que se sente saudade deles. Eles não querem, é um sentimento desarrazoado, que esse sim é problemático, claro, que é o que Emmanuel também coloca no livro Religião dos Espíritos, uma mensagem intitulada Ante os que Partiram, se eu não me engano é o capítulo 53, mas não tenho certeza, mas ali também Emmanuel reforça esse pensamento da saudade em substituição ao desespero. Mas a gente vai precisar passar pelo período intermediário, se desconectando desse período mais religioso, para que a gente alcance um momento final, que, segundo Kardec, é o momento da regeneração social. Esse período da renovação ou regeneração social é o período pleno da doutrina espírita, em que nós iremos trabalhar as coisas com uma visão alargada, que eu vou fazer as coisas porque eu sei que aquilo é o melhor para a sociedade. Eu vou enxergar a sociedade como se todos nós fôssemos irmãos, não por um princípio religioso, mas por um entendimento do que seja a vida. Um bom exemplo disso, embora não seja uma tarefa espírita, mas é criada por espíritas, a plaquinha não levantou mais. É a Fraternidade Sem Fronteira. A Fraternidade Sem Fronteira é um trabalho magnífico que é feito. Então, eles têm muitas frentes de trabalho na África, não só na África, mas tem na África. E depois que eles fazem todo o trabalho de banho, troca a roupa da criança, faz a medicação, faz tudo, as crianças, depois que se alimentam, sabe o que eles fazem? Eles chamam o sacerdote local para pregar a religião deles para eles.
Eles não impõem uma mensagem religiosa. É uma libertação, isso é um respeito à cultura local. Então, isso é muito bonito. Então, são como se fossem ilhas de regeneração. O que vai acontecer no planeta é que as ilhas vão se montando, como se fossem gotas de óleo jogadas sobre a água. As gotas estão separadas e essas ilhas vão se juntando e o planeta vai lentamente se transformando num ambiente melhor. Emmanuel chega a comentar que a regeneração chegará palmo a palmo, coração a coração. Ou seja, é cada um de nós que vai fazer o seu individual processo de transformação. Nós não teremos, pela leitura da mensagem espírita, um alguém que vai promover a transformação das criaturas. O que vai acontecer, David e Joyce, é a mudança de um indivíduo por vez. Então, eu cuido de mim, o outro cuida dele, e cada um se transformando vai construir a sociedade melhor. Então, essa planificação da Terra, ela vai se operar com o contributo nosso, nas nossas encarnações em outros lugares da Terra. Essa encarnação agora é só um treino. O verdadeiro trabalho de testemunho vem na próxima, quando a gente encarnar para viver em plenitude tudo isso que a gente está tendo a chance de ver. Cada um de nós cuidando de si mesmo, cuidando da sua própria história, e cada um se transformando, como se fosse uma gota, nós vamos transformar o planeta. O Cristo se identificou 7 vezes dizendo: eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida, e disse: eu sou a luz do mundo. A luz do mundo foi a única das nomenclaturas que ele deu a si, que ele deu a nós. Ele disse: eu sou a luz do mundo, e disse: vós sois a luz do mundo. Ele não disse: vós sois as luzes do mundo, mas nós conjuntamente seríamos a luz do mundo. Então é cada um de nós, acendendo o pequenino fósforo que somos, iremos iluminar o planeta. A regeneração não vai chegar quando todos nós estivermos renovados, mas quando mais da metade da Terra já tiver entendido a proposta do perdão, do amor, da imortalidade, da fraternidade, nós já poderemos nos considerar um mundo de regeneração. E é assim que a gente vai fazer, um processo que a gente pode começar desde agora, tomando a decisão de estabelecer nas nossas vidas um tempo novo a partir de hoje. Uma boa noite para todos nós. Obrigado. Muito obrigado, Jorge Elahati, pela sua mensagem. Senhoras e senhores, nós vamos encaminhar aqui o final desse trabalho, desse seminário, que se dará exatamente com a prece final. Antes disso, tem algumas colocações que são importantes, julgamos. Senhoras e senhores, então nos encaminhamos para o encerramento do 15º Seminário Espírita Catarinense com o tema Na Luz da Esperança, um Novo Amanhecer, a mudança está em nós. A realização do SECAL neste sábado 13 de junho, assinando mais uma página para a evolução e adiantamento aos olhos de Deus, nas instruções do nosso guia e mestre Jesus, com o referencial teórico e doutrinário do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, para somar junto à espiritualidade benfeitora, vidas melhores nas dimensões física e espiritual. Neste momento, gostaríamos então de solicitar aqui a presença do vice-presidente do SECAL, senhor Valcimar Silveira, para sua manifestação.
Boa noite a todas e todos. Uma satisfação poder estar aqui com vocês e trazer duas notícias. A primeira delas, o 15º seminário está se encerrando no Hotel Canberela. Essa é uma. A segunda notícia é que o seminário, o 15º seminário, continue em cada um que aqui esteve. E é fundamental que nós tenhamos essa visão. Porque cada palavra foram gotas de conhecimento que nossos irmãos, amigos, que aqui estão, nos trouxeram. É fundamental termos a noção que foram sementes. Sementes que foram plantadas e que devem germinar de forma positiva. A continuidade deste trabalho é de cada um. Da mesma forma que o nosso crescimento espiritual. Cada um cresce de forma diferente. Ninguém cresce levando o outro junto. Podemos ajudar, como nossos irmãos que aqui estiveram, fizeram. Não trazendo fórmula, mas indicando o que pode ser feito. Conhecimento, essa é a proposta do SECAL. Divulgação da doutrina, o conhecimento que deve ser propagado. Então, aqueles que puderem chegar a esse conhecimento, certamente já estão crescendo. Não importa se presencial ou através da web, que nós temos muitos que estão nos assistindo pela web. E ficamos felizes com isso. Porque não importa a forma como chega. Sabemos que o presencial, a energia, traz toda uma condição favorável, porque é o ser humano na sua condição praticamente primária de relacionamento. É fundamental que nós tenhamos isso em mente. E esse evento se perpetua, porque essa é a proposta. Porque conhecimento se perpetua. Esse evento é um evento de conhecimento, que foram tratados de uma forma séria, de uma forma que cada um dos nossos amigos palestrantes, Cosme, Elahá, Sâmia, Thaís, nosso irmão, não, estou me perdendo a memória um pouco, né, o Raul Teixeira. Cada um. Ana. A dona Ana está lá. A dona Ana que esteve também conosco. Então é fundamental, gente, que nós pensemos em crescimento integrado, não dissociativo. Porque quando nós estudamos numa classe, numa turma, temos a figura, de repente, de um instrutor que não é instrutor, mas um facilitador. Então, aqui nós tivemos facilitadores, trazendo mensagens de amor, de paz, de equilíbrio. Mas tudo isso em nome de um mestre. Eu gosto muito de dizer que eu tenho um grande irmão. Ele se chama Jesus. Eu gosto muito de dizer isso. Porque se nós temos em mente que temos um Jesus como irmão, sabemos que tem um Pai. O mesmo Pai. Que assiste a todos em todos os momentos. Nas dores e nas alegrias. Porque muitas vezes esquecemos que quando nós estamos alegres, que também temos um Deus. Só lembramos dele na dor. Mas não é só na dor que nós temos que lembrar. Principalmente nas vitórias, não nas derrotas. Lembramos de derrotas, de perdas, lembramos de Deus. Mas quando somos vencedores, ganhamos algo, não lembramos. Mas lembremos que é concessão. Deus nos concede muito. Deus nos concedeu um corpo físico. Não importa se nós temos alguma dificuldade ou não. Ele nos concedeu. Propiciando que esse espírito que aqui vos fala possa crescer, possa desenvolver. E é isso que nós temos que ter sempre na nossa mente. Um espírito em crescimento. Num corpo físico que muitas vezes pode padecer.
Mas se padecer não significa que é sofrimento. Como Chico diz, é crescimento. Então, que possamos agradecer pelo nosso corpo físico a cada dia, quando acordamos, sabendo que um dia nós teremos que deixá-lo para trás. Mas não é simplesmente deixá-lo para trás. Ele teve a sua utilidade, não importa por quanto tempo. Ele foi útil, nos serviu. Não importa. O que importa é que estamos todos aqui reunidos com a mesma proposta, imbuídos do mesmo espírito, unidos em festa. Porque Jesus queria que nós fôssemos felizes. Porque nós podemos ser felizes. O pouquinho que nós recebemos pode significar muito em termos de felicidade, desde que nós tenhamos a ótica certa. Porque muitas vezes vemos o copo meio vazio e não vemos o copo meio cheio. Que possamos ver o copo meio cheio. Porque a maior parte das vezes ele está meio cheio. Não podemos deixar nos contaminar por ideias negativas, propostas negativas. Vivenciamos isso no dia a dia, nos noticiários. E é muito difícil, muitas vezes, a gente superar. Senão, com revolta. Muitas vezes nos revoltamos. Mas, já falou isso. Nós nos revoltamos, mas nós somos imperfeitos. E essa imperfeição é vista por Deus. Nosso Mestre Jesus reconhece. No Calvário, ele pediu para sermos perdoados, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Esse era o Mestre, que sabia com quem ele estava lidando. Diria que nós somos, de alguma forma, ovelhas perdidas, todas, que Jesus resgatou, uma a uma, e todos aqui estão reunidos, nesse grande rebanho de amor e paz. E é isso que nós temos que fazer, o amor e a paz na nossa existência, porque é uma dádiva de Deus. Muito obrigado a todos presentes, aos internautas que estão conosco, e mais uma vez agradecendo a cada um aqui presente. É fundamental que continuemos. E novos eventos virão. E já temos um 16º seminário encaminhado. E possamos estar todos reunidos neste evento. Muito obrigado a todos. Um bom retorno às casas de vocês. Valeu. Obrigado, Balsemar. Senhoras e senhores, o CECAL agradece os que compareceram, os de Florianópolis, São José, Palhoça, Iguaçu e Santo Amaro da Imperatriz, também toda a região metropolitana e os que vieram de outras cidades. O CECAL agradece aos internautas por interagirem pela TV CECAL no YouTube e aos parceiros das mídias sociais na retransmissão. Web Rádio Fraternidade, IGES Instituto Goiano de Estudos Espíritas, a PEC TV de Santa Catarina, a 14ª URI Florianópolis, AEM, Espiritismo e Mediunidade, Rede Amigo Espírita, a RAI TV. O CECAL agradece aos músicos harmonizadores, ao grupo Vozes do Evangelho, com seus integrantes, Ricardo, Josiane, Fernando, Grema, Daniela e Gilberto. E obrigado também ao incansável e amigo do CECAL, o Dedé, da harmonia musical, que também sempre participa. Aos palestrantes, muitíssimo obrigado, diz o CECAL. Aos palestrantes Ana Guimarães, Cosme Massi, Jorge Elahati, Raul Teixeira, Sâmia Awada e também a Thaís Serratini. O CECAL agradece ao público presente, aos voluntários, às equipes técnicas, aos colaboradores do Campirella Hotel e os que direta e indiretamente contribuíram para a realização e êxito deste evento. Agradece a livraria da PEC disponibilizando as obras da doutrina espírita. E para encerrar nossas atividades, nós vamos fazer convites aqui para que fique marcado este momento. Momento muito realizador de quem trabalhou, de quem buscou, de quem esperou por esse momento. Que é, para quem participa, é um ideal de vida.
tanto do ponto de vista espiritual como de realização pessoal, porque temos todos nós, todo ser humano, os seus momentos e a sua razão de também sonhar. Para encerrar nossas atividades, convidamos os voluntários, por favor, voluntários, para estarem aqui no palco agora. Também convidamos a senhora Ana Guimarães para já se dirigir para cá, para a prece final. E convidamos também que os nossos palestrantes deste evento também venham para cá. Depois vamos tirar uma foto, todo mundo bonito aqui na foto, para colocar nas redes sociais. Vai ser uma coisa bonita, né? É a forma que a gente tem para chegar nesse momento. E também fazer um registro aqui. Um registro. Do ano que vem, vamos ter aqui um acontecimento. Vamos ter um evento denominado O Espiritismo, uma luz no mundo. Vamos chegar lá. E agora, vamos nos organizar aqui. Vamos chegar aqui, os palestrantes, por favor. Dona Ana. E aí vamos... A Dona Ana faz a prece. Pode chegar aqui, Dona Ana, para a prece. E aí vamos se organizando para ficar bem na foto. Que é o momento de todos nós. E com a participação desse público maravilhoso. Pode falar, Dona Ana, vamos lá. Terminou. Eu dizia, a seguir devagarinho pela estrada da vida, quem me dera ter como os outros um olhar que espera e um coração que não está sozinho. Em cada galho despertava um ninho ao som da minha voz, e aos poucos era como se uma eterna primavera espiritualizasse o meu caminho. É um pequeno trecho de um poema de Guilherme de Almeida. Lindo, saudosista, cheio de esperança e na busca de consolo. Como essa doutrina extraordinária, o nosso Espiritismo. Quando pegamos a trilogia psicografada por Dona Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Numier, O Drama da Bretanha, e ali o Espírito discorre sobre a existência ou as várias existências da médium extraordinária que foi Dona Ivone, expõe a sua vida com clareza, objetividade, demonstrando que as experiências que vivenciamos são naturais. Nos erguemos, caímos, tornamos a erguer e vamos caminhando em busca da evolução. O importante é não tergiversar, o importante é não desistir. Até o último suspiro, buscarmos realmente alcandorar a nossa alma com os valores que a espiritualidade nos apresentam. E tirar as ilações mais profundas sobre a vida das experiências dos companheiros que já estão bem adiante de nós. Pegamos há 2000 anos, não para nos locupletarmos com a história, que é linda, mas para analisarmos a trajetória de cada um dos personagens ali apresentados. Vamos ver o personagem central, o senador, e muitas vezes podemos acreditar que ele seja ou tenha sido alguém muito duro, um coração que realmente não se condoía com o sofrimento de outras criaturas. No caso, Lívia,
aquela flor delicada no meio de tanta maldade que se apresentava no decorrer da história. E podemos até tentar condenar o senador. Todavia, quando ele vai ao encontro de Jesus, não diretamente porque o orgulho não permitia, mas ele para num local ajardinado, senta e começa a pensar, e de repente percebe que não está sozinho. Abre os olhos e se defronta com a magnífica figura de um jovem, deveria ter 1,80 m mais ou menos, cabelos cor de cobre, barba um tanto mais escura que os cabelos, olhos ternos, suaves, e ele parece estar em oração. Os lábios se movimentam e de repente se volta para o senador. Senador, diz ele, e que ternura nessa voz, que doçura, que encantamento nas expressões daquele jovem que ali se encontra. Senador, melhor seria se me tivesses procurado no meio da multidão, à beira do lago. Todavia, o orgulho não permitiu. Mas não importa, eu vim pela ternura de um coração maternal. Eu vim pela grandeza de um pensamento que se volta totalmente para o bem, para a misericórdia. Vai, senador, a sua filha está curada. Jesus conversando com o senador. E a gente se pergunta, numa visão espírita, porque eu acredito que como espíritas, nós temos que pensar como espíritas em toda a circunstância da nossa vida. Se estamos em casa, pensamento espírita. Se estamos no supermercado, pensamento espírita. Se estamos na rua, na condução, seja lá onde for, vamos pensar sempre como espíritas. Ou então recordar um livro notável chamado Em Teus Passos, que faria Jesus? Então, em nossos passos, o que Jesus faria? O senador tem esse encontro, sai dali impactado com a presença do Senhor. Depois de algum tempo, o orgulho fala mais alto. O orgulho, o maior empecilho ao nosso crescimento, o orgulho e o egoísmo. E ele retorna ao lar. A filha está curada. A alegria de Lívia, a alegria de Ana, um coração terno que está ao lado da companheira do senador. E naquele momento o orgulho fala mais alto. Ana é apenas uma escrava. E ele manda que ela saia. E vai reprochar a sua companheira porque está se comunicando afavelmente com uma serviçal. É difícil, é complicado. Todavia, vamos acompanhando os passos do senador até os momentos terríveis de Pompeia. E ele ali está agora, amigo de Ana também. E quando começa a erupção do Vesúvio, e toda aquela loucura vai se tombando sobre a cidade, eles são sufocados. E ali vai desencarnando. Desencarna Ana, depois a filha Flávia, depois o genro. Ele é o último. E eu fiquei pensando com os meus botões. Parecia ser um homem terrível, mau. Não, ele não era mau. Era apenas alguém que ignorava que o amor e o orgulho não podem caminhar juntos. Um tem que vencer o outro. E no caso dele, o orgulho venceu. O amor foi sufocado.
a ternura, o carinho pela companheira, foi sufocado pelo orgulho. Todavia, também ele é arrebanhado no mundo espiritual pela bondade dos benfeitores, demonstrando que os valores da alma são conquistados paulatinamente. Joana de Ângeles, certa ocasião, pela boca do Divaldo, falou a um grupo de companheiros que estávamos reunidos, que a gente conquista uma virtude por existência. Em cada vida, se conquistarmos, será uma virtude. Não dá para conquistar vários. O senador era um homem honesto, um homem digno, um homem honrado, fiel, manteve a sua fidelidade durante os 25 anos de separação. Então, são valores que realmente vêm alcandorar a alma e dar a oportunidade de nós refletirmos a respeito e termos a oportunidade de nos levantarmos. Cada livro que vem da verve, do trabalho notável, desses médiuns abençoados que caminham pela terra e têm um trabalho difícil, complexo, de doação. Nós temos que parar e analisar e retirar os fragmentos que vêm ao encontro das nossas necessidades evolutivas. E dessa forma, vamos crescendo. Vamos pedir a Deus, aos benfeitores amigos que nos acompanharam neste dia de trabalho, de reflexão, de estudo, de aprendizado, de troca vibratória. Vamos pedir a eles que, nessa bênção deste momento, que sejamos todos abençoados com as mãos suaves da espiritualidade, doando-nos energias refazentes, tranquilizando mais ainda o nosso coração, permitindo-nos o retorno ao lar, levando conosco o acervo de bênçãos que tenhamos recebido. Senhor Jesus, divino amigo, aqui estamos, Senhor, reunidos em teu santo nome, desejosos de recebermos o pábulo generoso das tuas mãos amigas. Ainda não tínhamos, Senhor, os valores da alma para oferecer em honra à bondade imensa que nos envolve, dando-nos a tranquilidade para podermos entender a mensagem renovadora que nos conduz ao progresso, à libertação do homem velho, para que surja em nós o homem novo, que irá conduzir-nos pelos caminhos da libertação. Não somos outras criaturas, Senhor. Somos os mesmos infratores do ontem, que retornamos mercê da misericórdia de nosso Pai, para resgates e para conquistas que vamos realizando vagarosamente, porque os nossos passos são tardos e a nossa capacidade de entendimento não nos conduz a passos largos da renovação. Apiada-te, Senhor, da nossa pequenez. Alevanta-nos o ânimo combalido. Retira de nós a tristeza dos erros cometidos e dá-nos, ó Senhor, alegria de viver pelas oportunidades que se multiplicam, pelas chances que recebemos, demonstrando, Senhor, que o amor do Pai é infinito
muito e profundamente misericordioso. Abençoa-nos, Senhor Jesus. Não nos deixes sozinhos. Acompanha-nos com o pensamento terno e fraterno. E deixa-nos também, Senhor, acreditar sempre em teu olhar benfazejo e protetor, para que não caiamos em tentação e para que nos livremos do mal que ainda existe em nossos corações. Mestre amado, suplicamos as tuas bênçãos e que os companheiros retornem aos seus lares, levando com eles as vibrações amigas do nosso carinho, esse elã de fraternidade, e que encontrem os seus lares em paz. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, Ana Guimarães. Fiquem todos com Deus. Até o próximo evento, no dia 19 de junho de 2027, com o tema O Espiritismo, uma luz do mundo. Deus os acompanhe. Muita paz. Muita harmonia. Que seus caminhos sejam sempre abençoados.